Imagine por um momento subir lentamente uma montanha. O vento sopra suavemente, e ao redor começa a se formar uma multidão. Homens, mulheres e crianças se aproximam em silêncio. No centro de todos está um homem simples. Ele não tem exército, não tem riquezas e não possui poder político. Mesmo assim, suas palavras mudariam o destino da humanidade para sempre. Esse momento ficou conhecido como o Sermão do Monte. Mais do que um discurso religioso, esse ensinamento se tornou uma verdadeira revolução espiritual. Uma revolução que desafia tudo aquilo que o mundo considera sucesso. Porque enquanto o mundo ensina que felizes são os ricos, os fortes e os poderosos, Jesus apresenta uma visão completamente diferente. Ele diz que felizes são os humildes, os misericordiosos e até mesmo aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Essa mensagem continua tão poderosa hoje quanto foi há mais de 2000 anos. E compreender o Sermão do Monte é descobrir um caminho capaz de transformar completamente a maneira como vemos a vida. O Sermão do Monte começa com palavras conhecidas como as bem-aventuranças. Cada frase inicia com uma declaração surpreendente: bem-aventurados. Essa expressão pode ser entendida como verdadeiramente felizes, profundamente abençoados por Deus. Porém, Jesus redefine totalmente o que significa felicidade. Ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em um mundo que valoriza orgulho, independência e autossuficiência, essa afirmação parece estranha. Mas Jesus não está falando apenas de pobreza material. Ele está falando de humildade espiritual. Reconhecer que precisamos de Deus. Reconhecer que não somos completos sozinhos. Quando alguém entende isso de coração, algo extraordinário acontece. O reino de Deus começa a se manifestar dentro da sua própria vida. Logo depois Jesus diz algo profundamente humano: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus não ignora a dor da vida. Ele sabe que a existência humana tem momentos de tristeza, perdas e lágrimas. Porém, ele oferece algo que vai além da ausência de sofrimento. Ele oferece consolo divino. O consolo que vem de Deus tem poder para restaurar o coração, trazer esperança e iluminar até mesmo os momentos mais escuros da vida. Em seguida Jesus declara: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em um mundo dominado pela competição, pela agressividade e pela busca constante por poder, essa afirmação parece quase impossível de acreditar. Muitas pessoas pensam que somente os fortes dominam o mundo. Mas Jesus revela uma verdade diferente. A mansidão não é fraqueza. A mansidão é força controlada. É a capacidade de dominar a própria alma, responder com sabedoria e escolher a paz em vez da violência. Jesus continua descrevendo as características daqueles que vivem segundo o reino de Deus. Ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia quebra o ciclo da vingança. Quando alguém escolhe perdoar em vez de atacar, algo poderoso acontece dentro do coração. A alma se liberta do peso da amargura e abre espaço para que a graça de Deus transforme a vida. Depois Jesus faz outra declaração profunda: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui encontramos uma das verdades mais profundas da espiritualidade. Não basta parecer correto diante das pessoas. Muitos podem seguir regras religiosas e ainda assim manter o coração distante de Deus. Jesus ensina que Deus olha além das aparências. Ele vê intenções, pensamentos e motivações. A pureza de coração significa viver com sinceridade, com integridade e com um desejo verdadeiro de agradar a Deus. Logo depois Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O mundo em que vivemos está cheio de conflitos,
divisões e rivalidades. Ser pacificador exige coragem. Significa levar reconciliação onde existe ódio. Significa construir pontes onde existem muros. Aqueles que promovem a paz refletem o próprio caráter de Deus. Então Jesus apresenta uma declaração que surpreende muitos ouvintes. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso parece estranho à primeira vista. Por que alguém seria feliz ao enfrentar perseguição? A resposta está na natureza do reino de Deus. Quando alguém decide viver de acordo com a verdade, inevitavelmente entra em conflito com os valores do mundo. Ao longo da história, profetas foram rejeitados, mensageiros foram perseguidos e aqueles que defenderam a justiça muitas vezes sofreram oposição. Porém, Jesus afirma que essa perseguição não é derrota. Na verdade, ela pode ser um sinal de fidelidade. Depois das bem-aventuranças, Jesus aprofunda ainda mais seu ensinamento. Ele começa a revelar que a verdadeira justiça vai muito além da aparência religiosa. Naquela época, muitos líderes religiosos estavam preocupados apenas com regras externas. Porém, Jesus vai direto ao coração. Ele explica que não basta evitar o assassinato. É preciso lidar com a ira que pode crescer dentro da alma. Da mesma forma, não basta evitar o adultério. É necessário transformar o coração que alimenta desejos impuros. Com essas palavras, Jesus mostra que Deus não busca apenas comportamentos corretos. Ele deseja transformação interior. A verdadeira espiritualidade começa dentro do coração humano. Talvez uma das partes mais revolucionárias do Sermão do Monte seja quando Jesus diz: "Amai os vossos inimigos." Essa frase desafia completamente a lógica humana. Amar aqueles que nos amam é fácil, mas amar inimigos exige algo muito mais profundo. Jesus não está falando apenas de um sentimento. Ele está falando de uma escolha espiritual. Orar por aqueles que nos perseguem. Abençoar aqueles que nos ferem. Quando o amor responde ao ódio, algo extraordinário acontece. A escuridão começa a perder sua força. Outro tema muito importante do Sermão do Monte é a ansiedade humana. Jesus percebe como as pessoas vivem preocupadas com comida, roupas e segurança. Então ele aponta para a natureza. Ele diz para observar as aves do céu. Elas não plantam, não colhem e não armazenam em celeiros. Mesmo assim, Deus as alimenta. Depois ele fala sobre os lírios do campo. Eles não trabalham para se vestir, mas ainda assim possuem uma beleza extraordinária. A mensagem é clara. Se Deus cuida da criação com tanto amor, quanto mais cuidará daqueles que confiam nele. Jesus ensina que acumular riquezas não traz verdadeira segurança. As coisas materiais são passageiras. Mas confiar em Deus traz paz ao coração. Por fim, Jesus encerra o Sermão do Monte com uma parábola poderosa. Ele fala sobre dois homens que constroem suas casas. As duas casas podem parecer iguais por fora. Porém, existe uma diferença essencial. Um homem constrói sua casa sobre a rocha. O outro constrói sobre a areia. Quando a chuva cai, quando os ventos sopram e quando as tempestades chegam, o resultado se torna evidente. A casa construída sobre a areia desmorona. Mas a casa construída sobre a rocha permanece firme. Então Jesus explica o significado dessa história. A rocha representa ouvir suas palavras e colocá-las em prática. Não basta apenas escutar. É necessário viver aquilo que foi aprendido. A verdadeira fé se revela nas escolhas do dia a dia. Mais de 2000 anos se passaram desde que essas palavras foram pronunciadas naquela montanha. Impérios surgiram, civilizações mudaram e o mundo passou por inúmeras transformações. Mesmo assim, o Sermão do Monte continua vivo. Isso acontece porque suas palavras não são apenas um discurso antigo.
Elas representam um fundamento espiritual eterno. Em um mundo cheio de incertezas, ansiedade e conflitos, os ensinamentos de Jesus oferecem um caminho de humildade, misericórdia, pureza de coração e confiança em Deus. E no final, uma pergunta permanece. Cada um de nós está construindo algo com suas escolhas diárias. Cada decisão é como um tijolo na construção da nossa vida. A pergunta é simples, mas profundamente importante. Sobre qual fundamento você está construindo sua vida? Sobre a areia das opiniões passageiras do mundo? Ou sobre a rocha firme das palavras de Cristo? Porque quando as tempestades da vida chegam, e elas sempre chegam, apenas aquilo que está firmado na verdade permanece de pé. O convite de Jesus continua ecoando através dos séculos. Ouvir suas palavras, viver seus ensinamentos e construir uma vida sobre o fundamento eterno de Deus.